Queridos irmãos, neste momento onde nós nos reconciliamos com o alto, procurando nos envolver na harmonia bendita e amorosa da espiritualidade superior, que faz com que todos nós, na medida da nossa essência, vamos entrelaçando as nossas auras para o bem aprender, para o bem praticar tudo aquilo que é necessário na nossa existência, para sempre estarmos no processo evolutivo de desenvolvimento à busca da luz eterna. Mais uma vez, iniciamos o Evangelho de hoje sempre rogando ao Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, e toda a espiritualidade superior que nos auxilie no bom entendimento e naquilo que vamos aprender, praticando o bom discernimento. O texto de hoje é tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, no seu item 138, com o título Pretensões. Está relacionado à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, aonde ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em outra versão, temos eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. Para Paulo explicar uma doutrina renovadora a um povo que estava acostumado a uma mitologia greco-romana, a um povo que estava acostumado a ter vários deuses, aonde Zeus era o principal e Apolo, seu filho, estava dentro das principais divindades na crença dos gregos. Muito difícil era ele conseguir explicar a verdadeira essência. Mas Emmanuel traduz esse pequeno trecho da carta de Paulo da seguinte forma: a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Porque pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo do serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem.
a certeza de que toda boa divina vem de Deus. Constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que o elegem no alheio conceito com facilidades. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem, que ainda lhe não pertence de modo substancial, raramente assume a paternidade de erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor do trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus que põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Compara então Paulo a palavra de Paulo nesse texto, aonde Emmanuel explica a cada um de nós tudo aquilo que o novo trabalhador da seara do Evangelho precisa prestar bem atenção. Não é à toa que o texto chama-se pretensões. Fiquemos na luz do Senhor. Retornando um pequeno trecho daquilo que Emmanuel descreve, transcreve. Na atualidade, é louvável o exame das recomendações de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo. Ele frisa na atualidade, ou seja, nós, todos nós, que anteriormente, em outro estágio, estávamos a exemplo das congregações que Paulo espalhava a verdade, apenas sendo usufrutuários. Estávamos somente sendo detentores de uma organização. Nos jubilávamos pela recepção dessas bênçãos do Evangelho através de seus representantes. Aqueles, assim como Paulo, que vinham falar do Cristo. Imputávamos a ele a responsabilidade sobre isso. Mas recomenda, Emmanuel, o seguinte: nós agora somos operários desta causa, que às vezes chegamos ao campo do trabalho, ao campo do serviço, exibindo-nos por vultos destacados desta ou daquela obra do bem. É muito comum, dentro dessas pretensões da nossa jornada, que intimamente
tentamos nos espelhar neste ou naquele trabalhador mais evoluído, esquecendo que todos nós estamos na mesma jornada. Espelhar num trabalhador na busca de utilizá-lo como recurso para a nossa evolução está dentro da condição louvável em que Paulo sempre representou para todas as comunidades. O que é difícil é nós nos assemelharmos ainda em débito com as nossas responsabilidades. Alerta, Emmanuel. Toda boa dádiva vem de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós temos e desenvolvemos para o exercício do bem sempre virá de Deus. As falhas, os dissabores, são nossos. E ele diz o seguinte: é muito comum nós cometermos erros, praticarmos as irregularidades da nossa jornada, mas não reconhecemos. Achamos sempre que o causador dos equívocos são outros. E isso relembra que é uma característica de nós nesse estágio de evolução. Não podemos esquecer em momento algum de que todos são importantes. Todos aqueles que trabalham em qualquer ponto da edificação humana, seja dentro de um ambiente espiritual, seja dentro de outros ambientes, um ambiente familiar, um ambiente de trabalho, todos nós somos peças importantes para que aquela harmonia progrida. No texto ele recomenda: uns plantam, outros adubam, outros regam, outros revolveram a terra, outros tiraram as pedras do caminho, outros tiraram os espinhos, outros tiraram as ervas daninhas, mas todos nós estamos na mesma condição de trabalho. O nosso trabalho será tão importante quanto os mais simples que já se foram desenvolvidos. Por isso que Paulo, nessa carta, alerta o seguinte: ele plantou a semeadura no coração daqueles que estavam começando a entender o cristianismo, criando assim uma percepção entre os deuses do passado e que vinha a nova ordem demonstrar dentro da comparação da evolução. Dentro daquela comunidade, ele tinha dois âmbitos, né? Um que eram aqueles que o apoiavam, porque já tinham se liberto das mazelas, das necessidades de serem pedintes eternos. Entendiam que os auxiliares de Deus estariam sempre na condição de ensinar e não de prover, não de dar simplesmente,
mas fazer com que cada um de nós desenvolvesse a sua potencialidade de trabalho. Por que pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor? Eu não preciso preterir nada individualmente, porque da forma em que eu trabalho, o meu benefício virá de um só de Deus. E através de que condição? Através do nosso merecimento. Através da misericórdia da providência. Aonde seremos beneficiados de nossos esforços. Pois a natureza criada por Deus, ela que se demonstra para os nossos olhos, como a sua presença na nossa vida. Deus põe as flores nas frondes. E da mesma forma concede os seus frutos, comparando a todos nós. Somos as sementes. Os benefícios das flores serão sempre através de Deus, não porque Ele escolhe os seus merecidos, mas porque a natureza humana assim dá a condição das flores nascerem como em qualquer ambiente propício. Para que as flores tenham um bom perfume, tonalidades de cores vivas, o agricultor procura dar a ela toda a proteção para que ela possa florescer na sua época correta. Se assim o for a sua consequência de darem frutos, alimentar e saciar aqueles que estão à frente, na condição de aprendizados. Mas nunca deveremos esquecer que Deus nos orientou em tudo isso. Nunca termos a pretensão de acharmos que somos nós que executamos única e simplesmente essas tarefas. Somos servos do mesmo Deus, trabalhadores da mesma seara, contribuintes do mesmo universo, e que todos nós estaremos sempre juntos, na medida em que compreendermos as responsabilidades de cada um de nós. Fiquemos na paz do Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Aproveitemos então esses instantes, procurando nos envolver nessa névoa tranquila, brilhante, harmoniosa, que faz com que todo o nosso organismo físico e espiritual esteja em propenso equilíbrio, e vamos praticar as nossas vibrações. A partir deste momento, então, fortalecidos e harmonizados com Deus nosso Pai, Jesus e todas as equipes espirituais da Casa Lar de Jesus, nós vamos vibrar. E vibrar é desejar os nossos melhores pensamentos e sentimentos em benefícios
deste mundo em que habitamos. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todas as religiões e por todos os espíritos com tarefas evangelizadoras. Vamos vibrar pelo nosso Brasil imaginando o seu contorno todo iluminado. Que nessa luz seja forte para iluminar nossos governantes, envolvendo-os para que governem com sabedoria e justiça. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Pela casa Lar de Jesus, que nos acolhem com toda a harmonia e caridade, e por todas as assistências que nelas são realizadas. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Pelos nomes que são endereçados às nossas vibrações, para que sejam envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Pelo nosso lar e pelos nossos entes queridos, que compõem este ambiente doméstico, imaginando sempre a figura meiga de Jesus entrando pela sua porta principal, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina os ambientes e transborda por todas as portas e janelas, envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos por todos os nossos irmãos, principalmente os que se encontram enfermos. Vibremos por todos nós que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, para que nos mantenhamos sempre em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que todos nós recebamos neste momento as bênçãos do alto com as energias benéficas de sustentação e amparo. Que assim seja, graças a Deus.